Ao vivo? Vamos então, o Jackson já está lá para trazer as primeiras informações. Primeiro, Jackson, quero saber como está a situação agora. Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. O clima aqui é de aparente tranquilidade, aquela aparência tranquilidade, Isabelle Benito. O BOPE foi acionado, tá? Já está na mata à procura desses traficantes, dos responsáveis que queimaram esse caveirão. Vários veículos blindados estão cercando o complexo da Praça Seca. Agora, vem comigo, Pedro Mota, vou te mostrar. Estamos aqui, Isabelle, em frente a uma das favelas, a comunidade da Barão. Por que eu estou aqui, Isabelle? Porque os policiais também estão cercando esta comunidade, que também é dominada pelo Comando Vermelho. Há informações que traficantes saíram lá da outra comunidade, vieram para cá, estão escondidos nesta comunidade. Por isso o BOPE já está na mata à procura desses traficantes e também os policiais estão cercando diversos pontos aqui do complexo da Praça Seca. Agora explicando como tudo aconteceu. Por volta da meia-noite, traficantes incendiaram esse veículo blindado, Isabelle Benito. Lançaram granadas, coquetéis Molotov e, pior, tá? Lançaram embaixo do veículo blindado. Para quê? Para queimar o veículo blindado mais rápido. Infelizmente, você pode ver, ó, é igualzinho esse aqui. Ele ficou totalmente queimado e hoje pela manhã ele foi retirado, Isabelle Benito, da comunidade. Agora, o porquê que fizeram isso, Isabelle? Na semana passada, no domingo, os policiais enfrentaram um confronto ali na comunidade do Batomuxi. Um traficante da Covanca roubaram um carro e entraram na comunidade. Lá estava um traficante chamado de David, mais conhecido como DVD. No meio do confronto, os policiais abordaram também esse criminoso e aí ele foi morto durante o confronto. E aí, segundo informações de lá dos moradores, esse rapaz, ele realmente tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas teria se entregado. Na realidade, segundo a PM, não, ele fazia parte do tráfico de drogas e também morreu em confronto junto com outros bandidos que conseguiram escapar. E aí, parentes e amigos desse rapaz fizeram um protesto em frente à base que tem ali no Batomuxi. Jogaram pedras, quebraram vidros da base lá da PM e após fazerem isso, o veículo blindado foi acionado. Quando ele chegava perto da base, os policiais estavam dentro do veículo blindado, eles foram atacados. Então foi no momento em que os traficantes lançaram granadas, também coquetel Molotov, contra o veículo blindado. A situação piorou ainda mais, que assim que os policiais saíram do veículo blindado, os traficantes atacaram. Então ficaram sufocados por causa da fumaça, então eles saíram imediatamente. E nesse momento os traficantes atiraram mais uma vez. Agora, Isabelle, tem uma informação que hoje pela manhã os policiais entraram em diversas comunidades aqui da Praça Seca e aqui na comunidade da Barão eles foram atacados. Então um policial ficou baleado, tá? Ele foi ferido por estilhaço, foi socorrido em um hospital da região. Portanto, o BOPE já está dentro da comunidade também à procura desses criminosos e também dos bandidos que atiraram contra esse policial militar hoje pela manhã, Isabelle Benito. Surpresa zero, Jackson Silva, diante da vagabundagem que impera nessa localidade. Agora eu gostaria de puxar polêmica para Marcos Amin. Pra mim, não sei pra você, você vai falar, pô, Beli, é porque você muitas vezes não tá lá. Eu, como tô diretamente, às vezes dentro ou fora do caveirão, colocar fogo no caveirão é demais. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos. Não é a primeira vez, né, Isabelle? Isso sim, é bom se destacar. Mas é bom a gente destacar que não pode normalizar, inclusive, gente. já aconteceu com a gente, mas desse nível aí é, sim, a primeira vez, né? Houve uma total inutilização do caveirão em razão dos ataques que foram sofridos ontem por essa equipe da Polícia Militar. Isabelle, há algum tempo atrás, aproximadamente 2 anos atrás, quando se iniciou, né, uma grande ofensiva contra o aparato estatal, principalmente contra operações policiais, contra ações policiais de combate frontal, de combate direto ao narcotráfico. Leia-se falando com a minha palavra e não de policial, proibindo a entrada e ação policial contra vagabundos em comunidade, que depois se explodiu para tudo que a gente está vendo e agora ninguém gosta de bater no peito ou de alguma forma tentar assumir o risco. Fizeram a criminalidade do Rio de Janeiro ganhar espaço e dificulta no colo de quem?
No colo da polícia, com certeza, isso tudo deságua sempre na polícia. A gente já está acostumado, não é nenhuma novidade isso pra gente. Mas o que eu gostaria de destacar é que lá naquela época eu avisei. Gravem o que eu estou falando aqui e se a Ilha gravou, vai estar lá nos anais, nos arquivos daqui do SBT. Eu falei, vai piorar e não vai ser agora, vai ser daqui a alguns anos, gradativamente. Esse pêndulo vai voltar com força e nós vamos ver atos cada vez mais de barbárie contra as forças policiais, primeiro, Isabelle, e logo depois contra a sociedade civil. É assim que age esse tipo de crime organizado. É o crime organizado do sangue, é o crime organizado da violência. Né? Ele primeiro se fortalece e depois começa a atacar o aparato estatal, que é o principal aparato de contenção dessas atividades criminosas. Agora, você conhece muito bem a Praça Seca. A gente não está falando de algo novo, a gente está falando de várias forças ali, do qual eles brigam por território, que é o que acontece no Rio de Janeiro. E em relação, a gente está vendo do lado esquerdo aqui, ó, imagem ao vivo, que é de ação policial e que muitas vezes pode chocar você, mas tem que ter a estabilidade policial, não tem como. Você tem de noite um ataque, você quer que hoje o policial entra contando historinha, tentando dar oi para morador numa área extremamente conflagrada, né? Conflagrada, que é a Praça Seca. A Praça Seca é diferente de outros territórios, sim, e não é de hoje que a gente fala isso, né? Já tem muito tempo de confronto armado naquele local, algo que é típico do Rio de Janeiro no Brasil, né? Disputa territorial entre grupos de narcotraficantes e também de grupos paramilitares. E esse local, ele não é o ponto de partida do problema, Isabelle. Ah, não? Não, o ponto de partida do problema, Isabelle, são os grandes complexos dessa facção criminosa que estão enclausurados em grandes comunidades e esses sim, quando se faz operação policial nesses locais, e a gente já retratou várias vezes aqui, há uma comoção, né? Seria entre reflexo? aspas. Não é reflexo, Isabelle. Quando a gente vai atuar no problema, no núcleo do problema, da onde parte o problema. Sim. Complexo do Alemão e da Penha, por exemplo. Isso. Quanto tem e quanto você recebe aqui de protestos, de narrativas contra essa ação policial? Isso é tudo orquestrado, Isabelle. A gente, quando vai no problema, atingir o problema, de onde parte o problema, porque o traficante que vai fazer guerra ali na Praça Seca contra grupo paramilitar ou contra grupos de outros traficantes, ele não sai da Praça Seca, Isabelle, ele não sai do Batomuxo, ele sai da Penha. E aí você faz uma operação da Penha, vem 725 mil homens falar que é um absurdo fazer operação da Penha. Você acredita que pode ser uma chamada de atenção, justamente que é o que está acontecendo agora? Não é chamada de atenção, Isabelle, isso aí é mais estrategicamente. Não, isso aí é mais um capítulo de uma ação de terrorismo. Sim, terrorismo. Isso é mais um capítulo. É isso. Isso aí não é para chamar a atenção, isso é mais um capítulo de pessoas que estão ligadas ao narcotráfico e se sentem à vontade de fazer isso contra o Estado. O que é uma de ter esse barbaridade. tipo de atuação contra o Estado. O que é uma barbaridade. Ali, quando se coloca fogo num caveirão... Quanto custa um caveirão, né? Para se ter uma Isabelle, ideia. o caveirão, o valor de um caveirão de alguns milhões, alguns poucos milhões, não é o tamanho da afronta que se faz quando se coloca fogo num caveirão. Quando se coloca fogo numa viatura. Quando se mata um policial fardado. A gente banalizou ataques a instituições que são para proteger a sociedade e que são demonizadas por narrativas. No Rio de Janeiro se tornou banal. E que não pode. Por isso que eu fiz a primeira Isabelle, pergunta para você. É o primeiro passo para a gente entrar na barbárie. Sim. É o primeiro passo para a gente romper uma barreira que separa os selvagens, os marginais à lei, daqueles que estão vivendo em sociedade. É isso. A polícia é isso. E quem vai sofrer é o pobre. A polícia... Tem que deixar bem claro. Não, é porque sofre o pobre que fica dentro da comunidade. Porque Olha o pobre isso. que fica dentro da comunidade, não adianta você ir lá, o ION, como a gente chama na televisão, com o holofote ligado e perguntar ao pobre se está tudo bem. Não. Agora vai na sua empregada doméstica, no seu porteiro. Bate o papo. Bate Nas um papo nossas com redes ele. sociais. Vai com um taxista, vai com uma pessoa humilde, bate um papo com ele em off. Tem essa coragem, bate um papo com ele em off
e vê o que ele fala de traficante de vagabundo, rapaz. Inclusive, aproveitando que não vou falar que outras pessoas, mas eu sou uma pessoa que dou a minha opinião e hoje já dei. Eu pedi justamente pela sua presença aqui, não sabia nem se você ia estar aqui, mas eu pedi justamente porque hoje eu gostaria de debater em relação a mais uma decisão absurda, e me quero sua opinião, tá? Eu tenho a minha, você tem a sua. Em relação ao ministro Edson Fachin, que dá mais um passo, desculpe, ministro, com excelentíssimo, por favor, que o senhor é muito mais poderoso, quem sou eu, né? Mas assim, querer câmeras dentro de batalhões de operações especiais como Core e BOPE, diante do que já foi feito, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou trazer essa polêmica, mas tá o dedinho do Jackson Silva aberto lá. O que acontece nesse momento por aí, Jack? Boa tarde, doutor Marcos Amin. Isabelle, queria só ressaltar tudo que eu tinha falado. Os policiais falaram comigo também que na segunda-feira houve mais mortes aqui no complexo da Praça Seca. Mais traficantes morreram durante a operação. Então, não foi apenas só pela morte do David, do DVD, e sim pela morte de outros traficantes também. Então, realmente foi um ataque, porque o Comando Vermelho não estaria gostando dessa atuação, segundo a Polícia Militar. E aí enfrentaram os policiais militares no domingo, queimando o caveirão como um sinal. Maurício. Ou seja, se continuar combatendo o tráfico de drogas, vamos fazer isso. Então, infelizmente, eles queimaram o caveirão como um sinal de um ataque ao Estado. Isabelle Benito. Ô Jackson, a gente está vendo aí, ó, nesse momento, ou seja, a leitura que se faz é que não há uma estabilidade ainda, mesmo com a presença policial, é isso? Isabelle, os policiais militares estão cercando diversos pontos estratégicos, tá? Nós não estamos na favela, estamos distantes da favela, portanto o caveirão está aqui com várias viaturas também, são 5 veículos blindados, cercando vários pontos estratégicos do complexo da Praça Seca, mas o BOPE já está nessas comunidades, principalmente na Barão, à procura desses traficantes. Estamos distantes, até mesmo por uma questão de segurança, tá, Isabelle Benito? Então estamos distantes aqui na Rua Baronesa para mostrar o que os moradores sofrem durante essa guerra. Olha só, mostra ali, Pedro Modo, por gentileza. Esse prédio, por exemplo, fica bem perto da comunidade. Olha só, várias marcas de tiros. Então você imagina lá, ó, um apartamento sendo vendido ali, ó, vende-se. Por quê? As pessoas que moram aqui não aguentam mais, estão deixando seus imóveis por causa da violência nessa região. Isabelle Benito. Endereços do Medo, Dr. Marcos Amin, que a gente traz aqui diariamente, de segunda a sexta. Agora, como se fazer da parte técnica, da parte policial, principalmente da visão, que é a sua parte, que é a visão da polícia judiciária com investigação, mas é claro, sempre em sinergia com outras forças, para você, de alguma forma, porque é um monte de Rio de Janeiro dentro do Rio de Janeiro, né? Na Praça Seca, a gente sabe que você depende também estrategicamente de ter a parte, não vou desdenhar, claro, óbvio que não, o policial militar vai me entender, mas principalmente da força de inteligência de uma polícia civil, para você tentar tratar dentro de um jogo de tabuleiro o que é a força, porque a disputa do território ali é nítida e não é de hoje. Como fazer o combate em relação a uma determinada facção criminosa para não beneficiar outra que está só esperando o enfraquecimento ou a disputa com a polícia para tomar conta e continuar toda essa barbárie, principalmente para quem mora na favela? Isabelle, para você atuar... É difícil, a primeira pergunta. Não, é óbvio, é um problema muito complexo. O problema de segurança pública, em geral, é complexo. No Rio de Janeiro, muito mais. No Batom Murcho, então? Não, é em todo o Rio de Janeiro. Isabelle, isso aí é uma fatia do problema. Hoje, o problema factual é o Batom Murcho. Isso é uma fatia pequena do que se tem no Rio de Janeiro. É a notícia de hoje. É a notícia de hoje. Entendi. Isso aí, Isabelle, se fosse eventual, pontual, isso seria o menor dos nossos problemas. O problema é todo um cenário que se tem por trás do traficante, se tinha vontade de colocar fogo num veículo blindado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Pergunta pra você, só no Rio de Janeiro, você que conversa com todos os delegados? Não tem dúvida. Você é repórter, você é jornalista, você tem conhecimento nacional, é conhecido nacionalmente, conhece pessoas nacionalmente. Aonde você vê isso? Você vê de São Paulo. Aonde você vê isso? Não, nunca presenciei isso. Aonde você vê isso? Não. Você vê ataques... Apenas ataques históricos a delegacias, isso que aconteceu até a morte uma vez. de juiz. A morte que eu cobri com 20 e poucos anos de idade. Mas isso só tem onde há crime organizado fortalecido, como máfia. Né?
como tinha na Colômbia. Mas sem ser disputa de território. Como não tem disputa de território, como no Rio de Janeiro não tem lugar nenhum. A quantidade de fuzil que tem no metro quadrado no Rio de Janeiro não existe lugar, só local de guerra. Exatamente. Só local onde há guerra declarada. E aqui as pessoas acham, né, dentro do mundo de fantasia deles, que a gente pode atuar como se fosse uma polícia da Suíça. Não, só casos de inteligência, ações pontuais, sem um disparo de arma de fogo. Polícia de proximidade. Eu acho seria de lindo. proximidade. Né? No Japão funciona muito bem a polícia de proximidade. Na Inglaterra, o policial, quando chega em determinado local, ele distribui seu cartão de telefone pessoal. Para as pessoas ligarem para ele. É uma polícia de proximidade. Mas é a ótimo. proximidade também meio violenta. Não vem se enganando, não, que a polícia lá tem autoridade braba. Isabelle, no Rio de Janeiro a gente não pode prescindir de formas de combate à criminalidade. A ação pontual, a ação operacional em comunidades, somada às ações de investigação, a grandes ações de lavado de dinheiro, tudo isso num grande esforço de combate à criminalidade. Eu não posso simplesmente tentar mudar a realidade com uma caneta e dizer que não se pode mais fazer operações em determinados locais, salvo em situações excepcionais. Que situação excepcional? Eu canso de trazer aqui desde 2020, Isabelle. 10 homens armados numa esquina de fuzil. É excepcional? Com certeza. Se não for, lá se fosse na Vieira Solto, com Vinícius de Moraes, tivesse 10 homens armados de fuzil, ia ser excepcional então? Amigo, lá se tivesse um com flagrante já seria excepcional. E aí na rua 29 não é? Pro pobre não é. Aí na rua A não é? Pro pobre não é. Né? É assim que determina. Essa é a hipocrisia. Na Teixeira não é? Ali no Complexo da Maré? Essa é a hipocrisia. Jackson, não tem a reportagem? Daqui a pouco a gente volta com a reportagem. Jackson, dá uma última informação que a gente tem ainda essa reportagem para falar sobre isso. Diga. Isabelle, é só complementando o que o doutor Marcos também tinha falado, aqui também era uma área nobre. Várias pessoas que moram aqui falaram sobre isso, né? Que as casas aqui eram vendidas por R$500 mil. Hoje em dia, eles vendem por, no máximo, R$100 mil. E denunciaram também que traficantes circulam de motos aqui, todos fortemente armados, com fuzis, vão até a rua principal, vão e voltam. Então, infelizmente, eles são refém desses bandidos aqui também. Lamentavelmente, Isabelle Benito. Ô Jackson, qualquer informação você volta aí, movimentação, a gente tem a reportagem completa daqui a pouquinho. O Jackson Silva preparou a reportagem completa. Rodou. O Caveirão em Chamas mostra o desafio que o Estado enfrenta para combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Na noite desta terça-feira, traficantes incendiaram um veículo blindado com 8 policiais militares dentro. O Caveirão pegou fogo. Os PMs ficaram sufocados, saíram às pressas do Caveirão e foram recebidos a tiros. O ataque aconteceu na comunidade Batomushi, na Praça Seca, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Pela manhã, era possível ver o veículo totalmente destruído pelo fogo. O blindado foi retirado em um caminhão-reboque pelas ruas estreitas da comunidade. Durante todo o percurso, os policiais tiveram que parar para levantar os fios de energia. Um outro caveirão fez a escolta durante o trajeto. O veículo foi levado para o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar em Ramos, na zona norte da cidade. Segundo a Polícia Militar, o primeiro ataque aconteceu contra esta base, que fica no interior da favela. Ainda de acordo com a corporação, moradores lançaram pedras e coquetéis Molotov contra os PMs. Nesse momento, policiais que estavam no veículo blindado foram acionados e a poucos metros daqui foram atacados por traficantes. A PM disse que a ação criminosa foi em represália à morte de David Odilon Carvalho de Oliveira, de 21 anos, no último domingo. Nossa equipe gravou com parentes de David. A mãe disse que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, que controla a região, mas teria se rendido. Meu filho era envolvido sim, entendeu? Mas não tem nada envolvido com negócio de roubo nem nada. O meu filho, infelizmente, estava lá embaixo e meu filho foi e falou assim, eu me rendi e eles simplesmente atiraram no meu filho se rendendo. Eles arrastaram o meu filho e mataram o meu filho. Segundo o serviço de inteligência, David estava em roubo deste carro, junto com outros traficantes do Morro da Covanca.
A família nega. Ele não era dono do tráfico, ele não era dono do morro. O meu primo era envolvido sim, mas ele se rendeu, ele se entregou. O papel da polícia era encaminhar até a delegacia, isso não foi feito. Mataram ele. O clima na região era de aparente tranquilidade. Pelas redes sociais, o governador Cláudio Castro se manifestou. Ele escreveu que esse ataque é inadmissível e que ele já determinou ao comandante da PM que as tropas especiais permaneçam no terreno para localizar os responsáveis. É isso, a gente vai voltar com o Jackson Silva, que tem mais informações pra gente. A informação é de que teriam saído mais, principalmente dos batalhões de operações especiais, em direção à Praça Seca. Você conseguiu alguma informação em relação a isso, Jackson? Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Para quem está assistindo o CBT Rio agora, só ressaltando que esse ataque foi em represália à morte de 4 traficantes no complexo da Praça Seca, tá? Então, um foi no domingo, o DVD, que morreu no Batomuxo, e no dia seguinte, 3 traficantes morreram na comunidade da Chacrinha e um foi preso com 3 fuzis. Nós falamos com o porta-voz da PM que falou sobre esse ataque. Vamos ver. Na noite desta terça-feira, a Secretaria de Estado de Polícia Militar sofreu um ataque covarde que atinge não só os nossos policiais, mas toda a sociedade do Rio de Janeiro. Esse ataque pontual foi orquestrado em uma resposta desesperada dos criminosos daquela área, em represálias às ações recentes na região da Polícia Militar. Neste ano, nós já apreendemos mais de 220 criminosos de Jacarepaguá, e algumas das lideranças foram atingidas em confronto com os nossos policiais. Seguiremos com policiamento intensificado em toda a Grande Jacarepaguá e suas comunidades. A gente está mostrando ali, em relação a esse ataque, você está sentindo muito pelo ataque ali aos criminosos, doutor Marcos? Se toda vez que se matar criminosos, você vê como é uma ação articulada e como a gente pode trabalhar em relação à contra-informação e informação, do qual a gente não está falando de morador. Pelo contrário, eu acho que polícia ainda tem treinamento. Pior é o morador que continua nessa instabilidade de terreno, assim a informação de que novas tropas, principalmente do choque e principalmente de outros batalhões estão para a estabilidade, que nesse momento é o principal trabalho da polícia, estabilizar o terreno para a população que mora lá, né, doutor Marcos? Isabelle, o principal trabalho da polícia... Nesse momento agora. O principal trabalho da Polícia Militar, sem dúvida, é estabilizar sempre o terreno, mas ir atrás dos bandidos que fizeram Exatamente. isso. Tem que ir atrás dos bandidos que fizeram isso. Não tem como, você concorda? Como o governador falou ali. Respeito muito a família, a prima, não sei o quê, respeito muito. A quem? Mas que apareceu na... Sim, claro, a gente até sabe. Mas é mentira, ele era chefe do tráfico da localidade. Ah, é? Ele vem da Penha, o David. O que é o DVD? O DVD, junto com o GVT, o Graveto. Adoro quando vocês sabem explicar quem é que é frente lá do Cajueiro. Esse daí que é o DVD. Chefe do tráfico, não era só envolvido não, ele era chefe do tráfico. Manda. Chefe do tráfico. Tá. Eu, como delegado titular da DRE, estou afirmando que ele era chefe do tráfico. Chefe, vagabundo, chefe do tráfico da localidade. E você vê que a reação dos vagabundos em razão da morte dele é tacar fogo no blindado. Você acha que ele é só envolvido? Mas, doutor Marcos, pensando bem, não é só porque é envolvido, porque tem um contexto, né? E aí é o chefe, assim. Mas pensando bem, qual é? Eu fico pensando na cabeça de vagabunda, tá? Na cabeça de vagabunda, o que eu quero atrair a polícia fazendo um disparate que é simplesmente botar fogo num caveirão, seja ele de qual força policial que tenha. Mesmo que seja a morte do meu chefão maior, entendeu? Qual é o objetivo disso? Saber afrontar o Estado. Mas daí tem que entupir. E faz como? Quem banca isso? Ué, Quem banca isso? Aí cai no colo de vocês. Mas quem banca isso? Eu bancaria. Como? Se você é capaz de perder o emprego com a improbidade administrativa. Aí é difícil. Se tem uma decisão da Corte Suprema do país dizendo que só pode entrar lá em situações excepcionais. Como é que faz? E aí é uma luta que o próprio governador vem a público ter que defender a ação do óbvio. Pois é. Tem que defender, a polícia tem que combater o crime. Putz. Mas daí você tem uma decisão maior. É como se não houvesse problema no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Para ele resolver. Ele tem que vir a público, ele tem que vir na televisão e falar, a gente tem que ir atrás dos bandidos. É óbvio que tem que ir. Mas ele tem que fazer isso. Porque tem uma decisão que diz que a decisão, trocando em miúdos, diz que as forças policiais têm que ter uma situação excepcional para combater o crime.